A pesquisa TV Globo Datafolha, divulgada ontem, questionou os eleitores se eles já estão decididos sobre o voto para presidente no primeiro turno. Yuri Pita tem os números pra gente. Vamos lá, Felipe. A gente vai mostrar aqui no telão primeiro recorte dessa pesquisa Datafolha. A gente já falou bastante dela desde a noite de ontem. Estávamos juntos, inclusive, logo depois de que ela saiu no Expresso CNN com a Elizabeth. E aí, o que a gente pega aqui, esse primeiro recorte que o Datafolha faz? Que é a grande questão que a gente já estava tratando aqui no Arena. Essa possibilidade de mobilidade dos eleitores de um candidato para outros candidatos e se isso pode interferir ou não em termos segundo turno. No geral, 81% dos eleitores, de modo geral, estão dizendo que estão totalmente decididos. Uma margem, o Caio Junqueira mencionou isso, uma margem muito alta de decisão dos eleitores em geral. E tanto Lula quanto Bolsonaro, os eleitores muito convictos, praticamente 9 em cada 10 eleitores de Lula e de Bolsonaro vão manter o seu voto até o primeiro turno. A grande questão está aí do teu lado, Felipe. No caso de Simone Tebet, começar mais perto de você, é a primeira vez que o Datafolha registra a maioria de eleitores convictos de Simone Tebet em votar em Simone Tebet. Claro que essa, por ser uma amostra bem menor, tem uma maior margem de erro, mas é um aspecto importante, ela vem mantendo essa tendência de alta de convicção dos seus eleitores. A grande questão são os eleitores de Ciro Gomes, que ainda são os eleitores mais voláteis, mais suscetíveis a uma eventual mudança de voto para, eventualmente, migrarem para um outro candidato de oposição, dado que o discurso majoritário de Ciro é de oposição, apesar dos ataques em Lula. O ataque a Lula é para não perder os seus eleitores para Lula. É isso que fica muito evidente aqui, que existe um campo a ser explorado, por isso que há esse ataque especulativo do PT. Se vai funcionar ou não, a gente vai esperar a próxima semana. E a dúvida é se o Lula ganha no primeiro turno ou se vai ter segundo turno entre Lula e Bolsonaro, pelo menos de acordo com esses números, né, Yuri? Porque quando a gente vê ali que só tem 18 pontos em jogo, se somar 18 com os 7 que o Ciro tem, 25, não alcança o segundo colocado Jair Bolsonaro. Exato, até porque aqui, muito provavelmente nesse número dos 18 também estão os indecisos, aqueles que ainda não decidiram e que esperam que vão tomar uma decisão e escolher algum candidato, esperando a evolução da última semana de campanha. Renato Meirelles, o que dá para depreender desse número? Complementando chegar para aí, cá para você poder ver. Imagina, complementando aí a análise do Yuri, tem um dado interessante, um recorte interessante do Datafolha, que aponta o seguinte, que o Lula é citado como a segunda opção por 21% dos votos voláteis, né? Ou seja, se você não for votar em quem, você pode mudar para quem? A segunda opção é a do Lula, com 21%. O pode mudar do Ciro, ou seja, que mudaria por cima 20%, e do Bolsonaro por 15%. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando a gente faz o recorte dessa segunda opção, dificilmente sairá desses 18% aí, que é o que se movimenta na fase final, uma virada do presidente Bolsonaro. Mas, Renato, deixa eu trazer uma dúvida para você que estava ali no Datafolha que me intrigou. Mostrava que talvez essa investida do PT no voto útil do Ciro esteja desagradando os ciristas, porque diminuía a quantidade de eleitores do Ciro, não estou com os números aqui agora, mas diminuía a quantidade de eleitores do Ciro que diziam que iam votar em Lula no segundo turno. Era uma coisa que tinha sido... Saiu de 51 para 43, se eu não me engano. E aumentava a quantidade de eleitores de Ciro falando que iam para Bolsonaro. Isso é verdade, mas a minha impressão, Raquel, é que isso está muito mais ligado a outro fenômeno, a 1% dos eleitores que deixaram de votar no Ciro. Né? Então diminuiu porque os eleitores mais propensos a mudarem para o Lula já começaram a mudar. Né? O Ciro caiu 1 ponto percentual nesse sentido. Então, de fato, caiu, assim como aumentou a rejeição ao Lula, mas o Bolsonaro ainda, mesmo aumentando a rejeição ao Lula, o Bolsonaro ainda lidera a rejeição entre os ciristas e mesmo diminuindo de 50 e poucos por cento, o livro exato, para 40 e poucos por cento, o Lula como segundo voto do cirista
o Lula ainda lidera frente ao Bolsonaro. Mas né? o Lula está no esforço de conquistar o voto dos ciristas neste momento, agora. Então, para ele não é uma boa notícia. A questão mas já começou, uma parte já foi. Uma parte já foi. Não, entendi que uma parte já foi. E aí, os que não foram, entre os que não proporcionalmente foram, proporcionalmente aumenta aqueles que não querem votar no Lula de jeito nenhum, ainda estão então, talvez ele esteja atingindo um teto do que ele pode puxar desses eleitores do Ciro. E aí fica difícil para ele fechar isso no primeiro turno. Eu também acho, Raquel, aquela primeira análise que nós fizemos aqui, que entre os eleitores que afirmam que podem mudar de voto, entre os eleitores do Ciro, que afirmam que podem mudar de voto, você tem aí um número de 2-1 para o Lula. Mas esse 2-1 é 0, o saldo disso é 0,6, é menos de 1 ponto percentual do total de votos. Por isso que eu acredito que dificilmente o voto útil será suficiente para levar a eleição para a eleição ser definida no primeiro turno. Caio Junqueira, eu até ouvi de ministro bolsonarista aí no jornalismo de bastidor, justamente que quem era para migrar do Ciro para o Lula já migrou. Que isso faz com que haja mais chances de Jair Bolsonaro ir para o segundo turno. E eu também vi que a esperança assim, do lado mais otimista da campanha do Bolsonaro era virar só com 4 pontos de desvantagem. Nem sequer cogitava vitória do Jair Bolsonaro no segundo turno. Você avalia como é que está essa perspectiva nesse momento? Bom, o que eu tenho ouvido lá na campanha do Bolsonaro é de que a ideia é sim, evidentemente, obviamente, levar a campanha ao segundo turno, mas que a margem de diferença bate com o que você diz, que a margem seja a menor possível. Eles estão falando isso, a gente admite perder, mas a gente não quer perder feio no primeiro turno, né? Que a distância seja de 3, seja de 4, seja de 5, seja de 6, seja de 2, por aí para poder não desmotivar e você ter chance de eventualmente tentar virar nas 4 semanas, que é bastante coisa, do primeiro para o segundo turno. Eles não estão, esse papo de, vamos ganhar no primeiro turno, nem o entorno... A campanha do Bolsonaro não acredita na declaração que o Bolsonaro deu em Londres que ele ganhará no primeiro turno, é isso? Não com essas palavras, mas sim. A gente pode dizer que sim, que o que eles estão dizendo é de que eles querem que a margem, pelo menos, seja pequena, reduzida, para você conseguir reestruturar e rever, fazer uma nova estratégia para o segundo turno. Agora, Renato, sempre há uma curiosidade quando vira para o segundo turno de qual vai ser o resultado da primeira pesquisa para ver se ele vai bater com a projeção anterior do segundo turno, porque é o momento que embaralha tudo. A gente vem aqui há semanas com um quadro mais consolidado, mais cristalizado, sem grandes mudanças. A gente viu nessas últimas 4 pesquisas de 4 institutos diferentes uma estagnação do Bolsonaro, Lula oscilando para cima. Você acha que vai virar mais ou menos como está sendo previsto na projeção? Você tem alguma avaliação? Não acho. E vou te explicar o porquê. Porque, com exceção da pesquisa de boca de urna, essa migração final dos votos não é pega na pesquisa de 2 dias antes do pleito. Né? Então, do mesmo jeito que altera nos 2 últimos dias um pouco dessa intenção de voto, também altera a do segundo turno. Se você me perguntar, vai ter uma grande inversão? Não vai. É diferente da situação que aparecia na Dilma e Aécio, por exemplo, o Aécio começou, inclusive, vamos lembrar, o segundo turno ligeiramente superior aí a Dilma. Agora, muito difícil você ter o número ser cravado, ser dentro da margem de erro da primeira pesquisa, mas também ainda mais difícil com que o Bolsonaro promova uma virada no segundo turno, no início do segundo turno. A distância vai se manter mais ou menos igual, mas o número não necessariamente será o mesmo. Maravilha.